Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E hoje nós vamos estudar os arquivos texto. E o que são arquivos texto? Como o próprio nome sugere, são arquivos que têm texto simples. Como, por exemplo, você pode usar o bloco de notas do Windows, aqueles textos que são só texto, não tem formatação, negrito, itálico, fonte, nada. E eles servem para uma coisa muito importante, que é fazer o intercâmbio, a troca de informações entre programas e até mesmo entre organizações, entre empresas, entre pessoas. Por exemplo, se você emite boleto bancário, você é obrigado a gerar um arquivo texto chamado arquivo de remessa e entregar no seu banco. Quando a pessoa vai lá e paga o boleto no seu banco, lá no dia seguinte, depois da compensação, o banco gera para você um outro arquivo texto chamado arquivo de retorno, que tem as informações de pagamento, data do pagamento, etc. Né? Então, assim, são arquivos importantíssimos para troca de informações entre programas, troca de dados, troca de informações entre empresas. Imagina que a sua empresa tem um sistema principal, onde ela tem um cadastro de clientes. E, vamos supor, está com uma inadimplência muito grande e você quer fazer uma ação para tentar cobrar esse pessoal antes de entrar na justiça. O que você faz? Você vai aproveitar os dados que você já tem no seu banco de dados do seu sistema, só que o seu sistema não está pronto para fazer essa ação de cobrança. Ele não tem um módulo de cobrança e você nem quer gastar dinheiro para fazer esse módulo de cobrança. O que você faz? Você exporta um arquivo texto com os dados dos seus clientes, com o valor que está devendo, as faturas em aberto, etc. E aí você importa, por exemplo, no Excel e manda uma cartinha, manda um e-mail, manda um zap, começa a controlar aqueles que pedir para parcelar, por exemplo, a fatura em atraso, enfim. Aí você faz a ação que você quer e aproveitando aquilo que você já tem, que é a base de dados dos seus clientes, por exemplo. Como é que a gente trabalha com arquivos texto? Primeira coisa, a gente precisa saber o caminho onde esse arquivo está gravado. Como que a gente faz isso? Vamos ver na próxima telinha. Segunda coisa, a gente precisa saber se a gente vai pegar um arquivo, por exemplo, o arquivo de retorno do banco, lá onde tem as informações dos boletos bancários pagos, eu não vou querer mexer nesse arquivo, eu só vou querer ler esse arquivo. Ou, se eu vou gerar um arquivo de remessa, então eu preciso criar um arquivo novo. Então eu preciso ter bem claro, é um arquivo que eu quero ler ou é um arquivo que eu quero escrever, gravar, né? E um último item importante é saber que nesse tipo de arquivo, tanto a leitura como a escrita é feita linha a linha. E aí eu faço um comentário aqui importante, uma observação importante. Volte para aquela aula, aquela videoaula que nós fizemos lá trabalhando com texto. Nós vamos precisar usar muitos daqueles comandos, tá bom? Bom, como é que eu acesso o meu arquivo de texto, então? Chegou lá o arquivo de boleto do meu banco e eu quero ler esse arquivo. Em primeiro lugar, eu preciso saber onde ele está gravado. Uma dica que é de ouro aí, a gente vê muita gente se perdendo nessa história do caminho. Qual que é o meu caminho e tal? Quando você está usando o VBA, tem esse comando aqui chamado Active Workbook Path, né? Path é caminho, é trilha em inglês. Então, o que esse comando ele retorna? Essa função, na verdade, o que ela retorna? Ela retorna exatamente o caminho onde está gravada a sua planilha que você está trabalhando com o VBA. Se você pegar o seu arquivo texto e gravar na mesma pasta, então o caminho é o mesmo, né? Aí fica fácil. Aí o que você vai fazer? Você vai juntar, nós vamos criar uma variável chamada assim, str nome do arquivo, por exemplo. E aí nós vamos usar essa parte do arquivo, que eu acho que é a parte mais difícil que tem, que as pessoas se perdem bastante. Vamos usar o símbolo de concatenamento, de junção. Vamos colocar uma contrabarra. Notem que não é a barra de divisão, é a barra invertida. E vamos juntar com o nome do arquivo, inclusive com a terminação dele. Por exemplo, o nosso lá, o nome do arquivo é teste.txt, tá bom? Tem que ser tudo isso. E aí, que tipo de acesso eu quero fazer? Eu quero ler meu arquivo, eu quero gravar um arquivo novo ou eu quero gravar informações no arquivo existente? A sintaxe aqui para trabalhar com arquivos de texto é open, aí o nome do arquivo, que vai estar naquela variável que a gente já viu como é que faz. For input é para entrada, para leitura. For output, ele cria um arquivo novo e escreve nele. E for append,
ele continua de onde o arquivo parou. Ele pega a última linha do arquivo e cria mais uma, e aí você pode escrever nesse arquivo. Para escrever, nós vamos usar o comando print, tá? Vou voltar aqui na telinha anterior. Note que a gente escreveu assim, o comando completo, por exemplo, ó, a linha 2 ali. Open str nome do arquivo for output as jogo da velha, ou hashtag 1. Esse hashtag 1 é a referência do arquivo no nosso programa. Nós não vamos mais usar o str nome do arquivo, foi só para abrir. Tá? A partir de agora a gente faz referência ao arquivo texto que nós estamos trabalhando com essa hashtag 1, tá bom? Então vamos em frente. Então, vamos supor, eu abri o arquivo lá para escrever. Como é que eu escrevo? Eu vou escrever linha por linha, tá? E o comando que eu uso é print, hashtag o número do arquivo, no nosso caso número 1, vírgula, e aí, entre aspas, ou com uma variável, eu escrevo lá o texto que eu quiser, tá? Bem simples. E para fazer a leitura é a mesma coisa. Só que ao invés de usar print, eu uso line input, tá bom? Então, da mesma forma que eu tenho lá print, hashtag 1, vírgula, o texto que eu quero gravar no arquivo, eu tenho lá line input, hashtag 1, vírgula, aí eu tenho que usar uma variável. Eu criei uma variável aí, strlinha, uma variável tipo texto, e eu vou ler a linha inteira, tá bom? Isso é importante saber. Pode acontecer, dependendo do arquivo que você recebeu, se você criar o arquivo usando print, cada linha do arquivo é uma linha mesmo. Mas pode acontecer de haver arquivos gerados com várias linhas, mas na hora de fazer a leitura, o programa ou a pessoa que gerou o arquivo não deu enter no fim da linha. Então, o arquivo inteiro, mesmo que ele tenha milhares de linhas, ele vai ter uma linha só, gigantesca. Tá? Depois a gente vai fazer um exercício que envolve esse problema. É bem simples de resolver. Tá? E como é que eu manipulo o meu arquivo, então? Tem uma informação muito importante quando eu estou lendo o arquivo, principalmente, que é saber se eu já cheguei no fim do arquivo, se eu já estou depois da última linha. Tá? Eu tenho duas funções bem legais aqui, bem importantes, que é a BOF, que significa Begin of File, né, início do arquivo, e EOF, que significa End of File, fim do arquivo. Geralmente, quando a gente está fazendo a leitura de um arquivo, a gente vai usar essa EOF, que é o End of File, dentro de um laço, while end. Lembra que os laços do tipo while é como se fosse um if, né? Ele tem uma condição. Então a gente coloca lá. Enquanto eu não chegar no fim de arquivo, eu vou lendo o meu arquivo. Tá bom? É para isso que serve o BOF ou EOF, principalmente o EOF. Depois que eu usar meu arquivo, por favor, feche o arquivo. Tá? Não deixe o arquivo aberto, porque pode corromper o arquivo ou pode gerar algum problema de fazer uma leitura indevida ou até uma gravação indevida, alterar um arquivo que não é para alterar, tá bom? Qual que é o comando que fecha o arquivo? Comando close, que significa fechar. Aí, bem simples. Close, hashtag o número do arquivo. Tranquilo, né? Aí, vamos falar um pouquinho das referências, tá? Segundo eu li no VBA, online lá da Microsoft, eu posso até ter 511 arquivos abertos. Ou seja, eu posso ter o arquivo de 1 até o 511. Então, eu posso abrir um monte de arquivo. Vamos supor que você tem um monte de arquivo de retorno de boleto. Você pode abrir, provavelmente, todos eles, até que você tenha 511, depois não dá mais, né? Aí eu vou abrir o arquivo e ele vai ser referenciado sempre como hashtag um número, tá? Aí eu estou lá no meu programa, de repente eu perdi o controle, eu não sei mais qual arquivo. Abri o arquivo 1, arquivo hashtag 2, 3, 4, 5... E então o VBA tem um comandinho, uma função bem simples que chama freefile, tá? Freefile é o próximo número de referência que está disponível. Então você cria lá uma variável, provavelmente do tipo inteiro. Eu criei uma assim, de exemplo, int número do arquivo igual freefile. Freefile vai dar sempre o próximo número de arquivo disponível. Por que eu não posso usar o freefile direto para fazer referência a um arquivo? Porque a gente, primeiro, não sabe qual arquivo que a gente quer fazer referência, se é 1, 2, 3, 4, 60, né? E segundo, que toda vez que eu chamo freefile, ele cria o próximo número. Vamos supor que eu estou no arquivo número 55. Se eu chamar o freefile, ele vai criar o 56 e assim por diante. Por isso é importante eu armazenar o número que está no freefile numa variável e trabalhar com ela.
tá bom? E aqui tem o comando completo, ó. Open str nome do arquivo para input, ou seja, para entrada, para leitura, para gravação, como int número do arquivo, que estaria disponível. Eu não sei que número é esse, mas está gravado na minha variável. Aí eu dou um print, hashtag número do arquivo, depois eu dou um close e fecho o arquivo int número do arquivo. Bem tranquilo, gente. Quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai ver que é bem tranquilinho, tá? E por falar em exercício, vamos a eles. Vamos fixar. Lembrando, ficou com dúvida? Dá uma olhadinha naquela videoaula onde, se eu não me engano, o título dela é Trabalhando com Texto. Então vamos lá para a tela do Excel. Muito bem, estamos aqui na telinha do VBA do Excel. Mas antes eu queria mostrar um arquivo de texto de retorno de boleto bancário. Quer ver? Ó como é que ele é. Ele é meio esquisitão. Dá para a gente ler os dados dele, mas ele é meio esquisitão. Esse aqui é um padrão da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Senab 400. Ele tem 400 caracteres de largura. Cada linha dessa aqui, com exceção da primeira e da última, cada linha dessa é um dado de um boleto bancário. Tá bom? Bom, vamos voltar lá para o Excel. Então, bom, primeiramente criei aqui uma para a gente criar um arquivinho. Deixa eu dar uma lida nela aqui. Então, tá dimensionada aqui, está declarada a variável str nome do arquivo. Aí, o que eu fiz? Procurei aqui o workbook, né? O meu caminho. E aqui faço outra observação. Tive que colocar um pendrive no drive D, porque o meu Windows eu estou usando com o OneDrive e ele dá um caminho todo esquisito de internet e tal, então não funcionou. Tive que colocar aqui num pendrive que virou meu drive D. E estou criando aqui um arquivinho teste.txt. Vou criar o arquivo, vou abrir para poder escrever nele e ele vai ser referenciado como arquivo 1. 99% dos usos que a gente dá para leitura e gravação de arquivo geralmente usa sempre o 1, tá? Muito difícil passar disso, mas podemos usar até o 511, se for necessário. Aí o que eu vou escrever no arquivo? Vou escrever linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, tá bom? Então vou dar um play aqui, vamos rodar a nossa macro. Já rodei, já criou o arquivo. Então o arquivo, deixa eu colocar aqui na telinha. Ele criou esse arquivo teste aqui. Olha lá, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, última linha da sub 1. Então, para essa primeira sub que a gente criou, foi até a linha 4. Vou fechar aqui, estava com o arquivo de retorno aberto, fechei os dois. Vou voltar lá, agora eu vou rodar minha sub 2, que vai continuar gravando alguma coisa nesse arquivo. A mesma coisa, declarei aqui uma variável para ser o nome do arquivo. Peguei o arquivo da minha planilha, coloquei o teste, que era o mesmo arquivo que a gente já criou. Notem que para abrir para append, né, que tem que ser um arquivo que já exista. Então tomem cuidado para acertar o nome do arquivo aqui. Aqui esse arquivo teste foi criado aqui em cima. Esse aqui ela criou, pode ser qualquer nome, mas aqui precisa ser um nome que já exista, tá bom? Aí vou gravar aqui, ó, linha 5, linha 6, linha 7 e a linha 8. Vamos lá, então? Então vamos gravar. Cadê o meu mouse? Plim, gravei. Agora vamos ver lá, abrir o nosso arquivo. Olha só, tá com as primeiras 4 linhas que eu gravei primeiro, que foi até aqui, ó. Aqui, ó, primeira linha da sub 2, que foi a primeira linha que eu gravei com essa sub 2, tá bom? Tá bem tranquilinho. Vamos voltar lá para o Excel. E agora eu vou fazer uma leitura. Agora aqui já complicou um pouco. Complicou não, ficou mais bonito. A mesma coisa, eu tenho a minha variável para gravar o nome do arquivo. E tem agora uma variável strlinha, que é para ler os dados do arquivo. Então aqui a mesma coisa. Como eu vou abrir para input, que é para leitura, também esse nome teste precisa existir, tá? Precisa ser um arquivo que exista, senão ele vai dar erro. Então vou abrir ele para input, vou referenciar ele de novo como número 1. Aqui eu já tenho um laço, ó, while end. O que eu vou fazer? Lembra aquele begin of file, end of file? Então tá aqui um end of file, que file? O arquivo número 1, tá? Que é esse númerozinho que está aqui. Então, enquanto eu não chegar no fim, ou seja, enquanto não for o fim do arquivo 1, eu quero fazer um line input, ou seja, eu pego a linha que eu estou no arquivo e jogo nessa variável strlinha. E aí eu vou mostrar uma message box. Como são 8 linhas que nós já temos gravadas aqui,
ele vai abrir 8 vezes a message box. Tá? E por último, sempre fechar o arquivo. Tá legal? Vamos ver o que acontece então. Vamos lá, ó. Linha 1, ok. Linha 2, ok. Linha 3, linha 4, que era a última linha da sub 1. Linha 5, que foi a primeira linha da sub 2. 6, 7 e 8. Acabou, fechou, tranquilo demais, né? E agora eu fiz um último exercício aqui. Pedi para a IA gerar uns dados aqui fictícios com o nome, CPF, CNPJ, o tipo de serviço, o valor, o vencimento e o número do boleto. Então, isso aqui é um teste para a gente dar baixa no boleto bancário. E aqui eu já tinha feito uma sub, que é essa aqui, que é a sub ler dados. Vamos pôr ela para cima aqui um pouquinho. O que ela faz? Tem as variáveis, as mesmas variáveis, ó. Nome do arquivo, conteúdo, a linha. Aqui tem uns contadores, tal, para a gente fazer referência na tabela, as células, tá? Saber que linha que a gente está. Então, o nome do arquivo, ó, veja que é a mesma coisa. Ó. Só que aqui eu vou chamar o arquivo retorno.txt. Vou abrir ele para leitura, para input. Vou fazer a leitura da linha 1. Vamos lá ver o arquivo. Ó. A linha 1 desse arquivo retorno é uma linha de cabeçalho. Ó, esse é o arquivo que vem do banco. Essa primeira linha aqui vem escrito cobrança. Na verdade, esse aqui foi um arquivo que eu gerei com base no padrão Senab 400. Tá? E essa linha aqui é a última linha. Tá? E aqui tem a numeração das linhas, faz parte do padrão, do padrão Senab 400. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá para o código, ele vai ler a primeira linha, vai desprezar, tá? E aí, ele vai ficar lendo, ó. Eu tenho aqui 84 linhas na minha planilha. Cadê minha planilha? Está aqui, ó. Vai até a linha 84, só que ela começa na linha 2, tá? Então, ela vai ler esse número de boleto aqui e vai ler o número do boleto que está lá no arquivinho de retorno do banco. E aí, se o boleto que tiver aqui bater com o boleto que tiver lá, eu quero que ele leia a data do pagamento e grave aqui nessa coluna. Simples, tranquilinho de fazer, não tem muita dificuldade. Ó. Então, vamos voltar aqui. Ele vai ler, pulou a primeira linha, por isso que eu fiz essa chamada aqui. Agora, ó, ele vai entrar no laço aqui no IOEND. Então, ele vai ficar lendo a linha do arquivo 1, jogando nessa variável str_linha, tá? E, perdão, essa aqui é a primeira linha que vai ler... Isso, vai ler o arquivo, na verdade, primeiro. E aí, o que acontece? Eu vou ficar correndo da linha 2 até a linha 84 na planilha e vou ficar comparando ó, o valor da célula, que é a coluna 6, que é a coluna que tem o número do boleto, com a linha que está lá, começa no campo 128 e tem 8 dígitos de comprimento, segundo o padrão Senab 400, tá? Vou comparar. A hora que bater esse número, eu quero que ele faça o seguinte, ele pegue a coluna 7, que é a data do pagamento, a minha coluna 7, e coloque o valor da data de pagamento, que está lá no campo 111, os dois primeiros dígitos são o dia. Depois, no 113, os 2 dígitos, que na verdade é 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. Por isso que eu tive que colocar esse 20 aqui, tá? E a barrinha. Então, ó, vai ser 2 dígitos do dia, barrinha, 2 dígitos do mês, barrinha, 2 dígitos do século aqui, que seria o 2000 e alguma coisa, e os 2 dígitos do ano. Eu acho que vai dar um errinho no fim aqui, porque a última linha não é número. Vamos ver... Tá, ele deu um errinho aqui, mas olha o que ele fez na planilha. Ó, ele colocou todas as datas, ele leu esse boleto, colocou a data que está lá no arquivinho de retorno. Ó, fez isso em menos de um segundo. Imagina que você tem 1000 boletos aqui para dar baixa, né? Acho que é bem legal. Vamos supor que a sua empresa ainda não tem um sistema que faz isso, você pode fazer com o VBA. Bacana, né? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Já evoluímos bastante no VBA, pode parecer pouco conteúdo, mas dá para fazer muita coisa com o que a gente aprendeu até agora. Espero que vocês tenham gostado, então curtam, compartilhem, comentem, divulguem e nós nos vemos na próxima aula do Circuito VBA.